Então, pessoal, continuando a aula a respeito de mitos do Forex, hoje nós vamos falar também a respeito de vasto conhecimento. Sabe o que acontece nessa questão de vasto conhecimento? Assim como eu, talvez você também, algumas pessoas falam que para a pessoa ter um sucesso na operação, ela precisa pelo menos ter um vasto conhecimento naquilo que ela está fazendo, ela precisa ter um nível universitário muitas vezes para operar mercado financeiro, ter conhecimento de economia e tudo mais. E além disso, a pessoa imagina que precisa ter um vasto conhecimento da plataforma que ela vai operar. Então, todos os botões para que serve e tudo mais. Então, isso que a pessoa coloca aqui como um vasto conhecimento, como falando, olha, primeiro você tem que aprender tudo, para depois você começar a operar. Isso é um mito, na realidade é um mito, assim como eu, quando eu iniciei no Forex, eu não entendia exatamente nada, não entendia nada de plataforma e cheguei onde estou. Conheço pessoas como um amigo meu que hoje também é um trader profissional, ele vive do mercado financeiro, que é o Israel, ele também não tem nível universitário, ele, para vocês terem uma ideia, ele estudou até a 5ª série, ele também não conhecia da plataforma, ele não conhecia nenhum botão, como funcionavam os botões de operações, não sabia nem como comprar e vender fazer uma operação de compra ou venda na plataforma do MT4 que ele opera. Pois bem, passados-se alguns anos, hoje ele vive exclusivamente no mercado financeiro, ele é um trader profissional, e eu até perguntei para ele o que ele achou daquilo que ele não sabia, né? Como é que ele se saiu nas operações sem saber o que estava fazendo. Ele sempre fala para mim, é uma frase que eu também falo para todo mundo, assim, que nós aprendemos mais com os nossos erros do que com nossos acertos. Então, por isso é uma vantagem, às vezes, você operar numa conta demonstrativa, que você pode aprender tudo a respeito da plataforma, como funciona cada botão, para depois você operar numa conta real. Mas, mesmo que você vá operar numa conta real, não se preocupe. Não se preocupe se você não souber tudo. Nem eu até hoje sei tudo sobre a plataforma, isso é fato, né? Eu me concentro nas coisas mais importantes da plataforma, que é comprar e vender e fazer uma boa análise dentro do gráfico. Agora, as pessoas falam que você tem que conhecer toda a plataforma, não tem necessidade. É a mesma coisa você comprar um carro, você precisa conhecer todo o carro para saber como ele funciona, precisa saber quantas peças tem no motor, que tipo de óleo você vai usar, que tipo de chave você pode usar para abrir a tampa do motor ou coisa parecida. Não, na realidade você só precisa saber ligar o carro, saber que você tem que trocar o óleo de vez em quando. Então de vez em quando você tem que fazer uma manutenção no seu carro. No mercado do Forex é a mesma coisa. A plataforma, à medida que vai passando o tempo, você vai vendo outras ferramentas que estão dentro da plataforma que você não percebia. Assim como eu, às vezes eu quero traçar uma linha, falo, pô, mas como que se traça uma linha aqui? Então na plataforma tem e com o tempo você vai aprendendo. Então não se concentre em imaginar que você, ele não é para mim porque eu não conheço nada de Forex. Recentemente eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas assim, Willy, eu não conheço nada, tem como eu operar mercado de Forex? Eu falo, é a melhor coisa do mundo quando você não conhece nada, porque você está com a mente fresca para aprender algo novo da maneira certa. E é isso que nós estamos fazendo nesse treinamento. Estamos tentando ensinar você da maneira prática e rápida aquilo que é importante. Aquilo que não é importante, pode ter certeza que nesse treinamento você não vai aprender, porque o objetivo nosso é ser práticos e rápidos para que você tenha uma boa consistência. E o que eu percebo também, para vocês terem uma ideia, parece que quanto mais conhecimento que a pessoa tem a respeito da plataforma, coisa parecida, ela está propensa a mais erros do que quem não tem esse conhecimento. Né? Parece besteira eu estar falando isso, porém, Willy, mas o cara que tem um vasto conhecimento, a tendência dele é errar mais do que quem não tem? É o que eu tenho percebido. Por quê? Porque a pessoa se concentra tanto na parte teórica, né, que na parte prática ela não sabe o que fazer. Então, na parte teórica ela sabe que funciona todos os botões da plataforma, tudo. Eu conheço gente assim, que o cara sabe que funciona exatamente cada sistema, cada plataforma, cada tipo, cada botãozinho que tem lá, ela sabe exatamente como que faz para funcionar. Cada análise técnica, ele consegue traçar Fibonacci, consegue traçar linha, consegue traçar tudo que é tipo de coisa, mas ele não tem consistência. Né? Então isso mostra o quê? Que não adianta você ter só um vasto conhecimento da plataforma ou de como funciona a parte teórica, mas a sua parte
prática você não tem o conhecimento. Então é um mito que as pessoas têm de ter um vasto conhecimento e às vezes eu percebo uma outra situação assim, a pessoa às vezes fica estudando 1, 2, 3, 4 anos. Olha, eu estudei, eu já li mais de 10 livros a respeito do mercado, eu fiz análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, analisei todos os desenhos gráficos. A pessoa ficou meses, às vezes anos operando, para depois ela falar assim, agora eu vou para a real. Então não precisa fazer isso. Vai para uma conta, já começa a praticar desde já e à medida que vai passar o tempo você vai ver que esse teu conhecimento, esse vasto conhecimento você vai ter com o tempo. Então com o tempo você vai ver o que é importante e o que não é importante nas suas operações. Pessoal, eu vou contar uma história para vocês bem interessante. Eu já movimentava alguns milhões de dólares em algumas contas e para vocês terem uma ideia eu não sabia como funcionava o trail stopping. Como assim, William, você não sabia como funcionava o trail stopping? Não sabia. Porque na realidade eu fazia as minhas operações, como eu sempre fechei as operações com lucro, eu nunca me preocupei em saber o que era o trail stop. Eu usava o stop gain, para vocês terem uma ideia, porque era a ferramenta que eu tinha aprendido. De repente, uma pessoa falou, Willy, por que você não usa o trail stopping? Eu falei, cara, me ensina. Então imagina, eu precisei que alguém me ensinasse a usar o trail stop e hoje eu uso mais o trail stop do que o stop gain, porque realmente eu não sabia. E nesse treinamento agora eu estou ensinando vocês. Então, quer dizer, muitas vezes, talvez assim, você pensa, William, mas eu não sei esse tipo de situação. Nesse treinamento você vai ter tudo que eu passei, por isso que o treinamento serve assim. Tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, né, não somente pelos meus erros e acertos, mas também que as pessoas que me ensinaram alguma coisa, eu estou transferindo para vocês nesse treinamento. Então é engraçado, falar, poxa, mas peraí, eu já movimentava milhões e não sabia como que eu usava o trail stopping, mas isso não impediu de eu ganhar dinheiro. Então se eu tivesse falado assim, primeiro eu vou ter que estudar como que funciona o trail stop para depois eu começar a operar. Só que o trail stop eu fui aprender praticamente o ano passado. Foi há pouco tempo, né? Em 2019, para ser mais exato. Se você estiver vendo esse vídeo em 2021, você vai pensar, em 2019. Só que desde 2016 eu tenho meus resultados positivos. Mas eu sempre usava o stop gain. E em 2019 eu pensei, por que você não usa o trail stop? Eu falei, peraí, o que é esse trail stop? E comecei a usar o trail stopping. Entendeu? Então, assim, esse vasto conhecimento você vai ter com o tempo, assim como todos os dias eu estou aprendendo com as pessoas também. Todos os dias eu recebo informação, a pessoa fala, Willy, o MT4 tem esse botão aqui. Eu falo, legal, deixa eu dar uma verificada. Se for importante para minhas operações, eu ponho em prática. Se não for importante para minhas operações, eu agradeço mesmo assim a pessoa que me ensinou e eu descarto. Então, se retenha em coisas importantes. Porque existem muitas pessoas, talvez de idade, que fala assim, William, mas eu não tenho estudo para mim aprender todo esse tipo de coisa, é muita coisa para minha cabeça, eu não consigo decorar todas as ferramentas que tem no sistema. Não se preocupe com isso, você não vai precisar decorar toda a ferramenta. Eu costumo dizer assim, que no final, você só vai precisar decorar duas coisas, comprar e vender, sabendo a hora certa. Tá bom, pessoal? Então, essa aula a gente vai terminar, a gente vai ter... vamos dar continuidade na próxima aula a respeito em rico em pouquíssimo tempo, né? Que é um outro mito que as pessoas têm no Forex, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula então.